Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service, locação de mão de obra. Olá, estamos em mais uma edição do programa Negócios em Foco. Hoje iremos entrevistar o administrador de empresas, Rodrigo Freire, diretor administrativo do Consórcio Eldorado. Em instantes, com vocês, Rodrigo Freire. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Estamos iniciando o programa Negócios em Foco, hoje entrevistando o administrador de empresas Rodrigo Freire, diretor administrativo do Consórcio Eldorado. Então, eu pergunto aqui a Rodrigo, quero lhe dar as boas-vindas, Rodrigo, né? Lhe deixar bem à vontade para a gente bater aqui um papo sobre negócios, dentro da sua atividade, dentro do seu ramo. E você que está como empreendedor, como diretor do Consórcio Eldorado, já representando a terceira geração dentro da empresa, né? Eu gostaria de perguntar quanto tempo tem o Consórcio Eldorado, que é uma empresa também já, vamos dizer assim, nascida dentro de uma linha familiar e de uma sintonia com o ramo inicialmente automobilístico, né? Uhum. Hoje, em quanto tempo o Consórcio Eldorado atua no mercado de Natal? Marcos, inicialmente eu quero agradecer o convite por estar aqui no programa Negócio em Foco. Parabéns pelo programa. E é uma grande satisfação para mim poder estar aqui conversar sobre o sistema de consórcio. O Consórcio Eldorado é uma empresa que tem 34 anos no mercado. Ela está desde 1981 atuando aqui no estado do Rio Grande do Norte. E como é que está esse mercado de consórcio, apesar vamos dizer assim, dessa crise que se aponta tanta dificuldade? Tem crescido, tem reagido o mercado de consórcio? Olha, o sistema de consórcio, ele tem crescido em todo o território nacional e a gente está muito entusiasmado até com o fechamento desse ano, porque apesar de toda a crise econômica, né, que vive o nosso país, ele tem se destacado e boa parte desse crescimento tem se dado pela maturidade do consumidor, né? O consumidor ele tem pesquisado bastante sobre consórcio, sobre alternativas de compra de carro, de moto, de imóvel, e essa maturidade do consumidor tem feito com que ele busque o consórcio como uma forma mais inteligente para a compra de bens a longo prazo. Por que você acha que é uma compra mais inteligente para a aquisição de bens através do consórcio? Bom, são várias as razões. Primeiro, o custo. O consórcio ele não tem juros, né? É uma atividade, é uma modalidade que você não paga juros como no financiamento tradicional. Então, o consumidor que deseja comprar um carro, uma moto ou um imóvel, ele tem dentro do sistema de consórcio uma alternativa bem mais em conta de programar a compra desse bem. Os prazos são maiores do que as do financiamento, quando comparado no financiamento de carro ou motocicleta. Então, isso permite ao cliente também obter uma parcela bem mais barata, né? E, por fim, a diversidade de opções que ele pode ter na compra daquele bem. Ele fazendo um consórcio, por exemplo, de um automóvel, de uma carta de crédito, ele pode, na hora da contemplação, escolher o bem que ele desejar. Ele não fica restrito àquele contrato que ele fez inicialmente. Quer dizer, na hora que ele vai fazer o contrato, ele faz a opção por um modelo de automóvel ou de motocicleta, e na hora da real aquisição, ele pode optar por um modelo diferente, no caso, assim, pagando a diferença, se for mais caro
ou mesmo na equivalência de preço, não é isso? Exatamente, Marcos. Ele pode fazer o contrato de um bem-objeto e, na hora da contemplação, optar por escolher qualquer outro que ele deseje, né? Se o bem for mais caro, ele paga a diferença. Se for mais barato, ele pode abater essa diferença nas prestações. Por fim, ele fica livre de comprar tanto um veículo novo, né, ou um veículo seminovo, uma motocicleta nova ou uma motocicleta seminova. Então, é um sistema muito flexível e que caiu muito no gosto brasileiro nos últimos anos, principalmente. Você falou aí que o consórcio ele não tem juros, mas ele tem um custo adicional que é uma taxa de administração. Logicamente, essa taxa ela se torna mais viável, ela se torna mais econômica do que as taxas de juros e também ela mantém um percentual fixo e os juros oscilam, né? Às vezes está melhor, às vezes está mais alto, mais baixo. Exato, Marcos. O consórcio ele tem um custo administrativo, né, que é chamado a taxa de administração, que é a receita que a administradora de consórcio cobra por formar o grupo, por administrar o grupo, por realizar seu encerramento, enfim. Ela administra aquele grupo por 60, 80, 100 meses até, então ela precisa ter uma receita para cobrir suas despesas durante todo esse tempo. Existe também um seguro de vida que é cobrado ao cliente, né, e beneficia não só o consorciado como também o próprio grupo, e um fundo de reserva que é utilizado para cobrir eventuais despesas do grupo e no final do grupo é feito um rateio desse fundo de reserva, devolvendo dinheiro aos consorciados. Então, diferentemente do financiamento, onde você tem uma taxa pré-fixada, o consórcio, essa taxa de administração, ela pode variar conforme o prazo, né? E você também, diferentemente do financiamento, você não fica suscetível às variáveis de mercado. Você vai financiar um bem hoje, é uma taxa, daqui a um mês essa taxa pode variar. O consórcio ele tem uma estabilidade maior em relação a isso. Certo, me diga uma coisa, e qual é o percentual hoje dessa taxa de administração? Olha, a taxa de administração em consórcio ela tem variado de 0,10% ao mês até 0,20%, dependendo do prazo, do segmento de atuação do consórcio. Então, Rodrigo, eu gostaria que você dissesse para o nosso telespectador aproximadamente quanto é essa taxa de administração cobrada pelos consórcios e num comparativo com as taxas de juros praticadas pelo mercado. Marcos, a taxa de administração no consórcio vai variar conforme o segmento, seja para motocicleta tem uma média de percentual, para moto tem outra, para imóvel tem outra. De maneira geral, a gente tem no seguinte, a taxa de administração ela varia de 0,15 a 0,20, 0,10 a 0,20, em média 0,15 ao mês, né? Se você pegar 0,15 ao mês, ela vai lhe dar um custo mensal em média de 1,5% ao ano. Então, assim, é uma taxa extremamente barata, né, comparada a qualquer modalidade de crédito que exista hoje no sistema financeiro. Quer dizer que essa taxa de administração ela chega a ser menos de 2% ao ano. Isso. Menos de 2% ao ano em relação ao valor do bem. Exato. É isso? Você está fazendo um consórcio, por exemplo, de R$50 mil, o que vai acrescer de custo para o cliente ao ano seria em torno de R$1.000 por ano. Mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio, se você pegar um consórcio de R$50 mil, você tem condição de pagar aí administrar uma parcela menos de R$1.000 por mês em 60 meses. Então, a conta é mais ou menos essa, entendeu? Sei. E hoje o consórcio Eldorado, ele tem quantos grupos, mais ou menos quantos clientes em funcionamento? Olha, nós temos hoje uma carteira de aproximadamente 6.500 consorciados ativos. É hoje o nosso número de consorciados. O consórcio Eldorado, como eu falei, ele tem 34 anos no mercado. Nós temos uma filial na cidade de Mossoró também, já desde 1992. Por fim, temos uma atuação muito forte dentro do estado do Rio Grande do Norte. Esse número é bem significativo, 6.500 clientes, divididos em grupos normalmente de quantos? Olha, temos grupos de carros, de motocicletas e de imóveis e de prestação de serviços também. Outro número importante, Marcos, é que o consórcio Eldorado, ele já tem entregue hoje mais de 54 mil bens. Então, assim, é uma quantidade de bens enorme para uma empresa local, uma empresa que tem atuação em nosso estado somente, e que prova toda a idoneidade
né, durante esses 34 anos, ter honrado com todos os seus consorciados e propiciado a realização de sonho de milhares de pessoas. Essa credibilidade conquistada pelo consórcio Eldorado se dá naturalmente por essa seriedade, por esse trabalho, por esse tempo todo que apresenta, e isso também leva, por exemplo, o consórcio Eldorado a ser uma das marcas líderes nos projetos de Top of Mind, nas pesquisas Top of Mind que têm sido realizadas ao longo do tempo em Natal. A que mais você atribui também essa simpatia e essa preferência da sociedade natalense pela marca Eldorado quando se trata de consórcio? Olha, Marcos, eu acredito a gente tem uma visão muito voltada ao respeito no consumidor, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa procurar compreender quais são os anseios e os desejos dos consumidores e procurar respeitar suas vontades, atender aos clientes da forma como a gente pode atender, né? Prestando sempre a melhor assistência ao consumidor. Às vezes ele contrata a sua empresa para a realização de um serviço, né? E muitas vezes ele não tem todas as informações que ele precisa de imediato. Mas a assessoria que você venha prestar a ele no decorrer dos meses é o que vai torná-lo fiel ou não à sua empresa, é o que vai fazê-lo fazer novos consórcios. Quando a gente vende uma cota de consórcio, a gente não espera estar vendendo só um, a gente espera que aquele cliente compre várias e várias outras no decorrer do tempo. Então, é com essa visão que a gente tem se relacionado com o consumidor e com o mercado de uma maneira geral. Você falou aí que também oferece no consórcio a parte de serviços, não é? Para aquisição de bens, no caso bens, automóveis, motocicletas e bens imóveis e também serviços. Que tipo de serviço é comprado através do consórcio? O consórcio de serviço permite ao consumidor adquirir serviço de qualquer natureza, não há limitações. Então, você escolhe um valor de carta de crédito, né? E quando contemplado com essa carta de crédito, você pode optar por fazer uma viagem, um curso de pós-graduação, uma reforma na sua casa ou uma construção. Não há limitações quanto à utilização dessa carta de crédito. O cliente que escolhe a melhor maneira de fazer uso dela. Então, funciona muito também como vamos dizer assim, um sistema de investimento, de capitalização, né, com uma destinação definida, é isso? É um plano de consórcio, naturalmente, porém, uma carta de crédito que vai ser utilizada não para a compra de um bem, mas para a realização de um serviço. E aí é a critério do consumidor decidir qual a melhor maneira de utilizá-la. Ok, Rodrigo, nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos dando continuidade a essa entrevista. Tá ótimo. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Estamos de volta com o Negócios em Foco, entrevistando Rodrigo Freire, diretor administrativo do consórcio Eldorado, que está aqui nos dando várias informações de grande utilidade para quem queira conhecer melhor esse tipo de atividade econômica, para quem queira, vamos dizer assim, usufruir, né? Adquirir bens através do sistema de consórcio. Rodrigo, você falava no primeiro bloco que o consórcio Eldorado tem hoje uma carteira de 6.500 clientes, 6.500 pessoas que, vamos dizer assim, fazem parte de grupos ligados ao consórcio Eldorado. E eu gostaria de lhe perguntar se você tem dados do número, por exemplo, de automóveis vendidos em Natal, no Rio Grande do Norte. Qual o percentual que é adquirido através de consórcio, qual o percentual que é adquirido através de financiamento? Isso porque, vamos dizer assim, não existe só o consórcio Eldorado, nós temos outros consórcios, temos o consórcio Redenção, aqui também da terra, como se diz, e os consórcios com atuação nacional, ligados a montadoras, a bancos, tem vários consórcios em atuação. Então, eu queria que você passasse assim uma ideia, não é? Mais ou menos
dentre os veículos vendidos mensalmente ou anualmente, qual percentual de carros vendidos através de consórcio? Olha, a participação do consórcio na indústria automotiva, Marcos, tem crescido muito, principalmente nos últimos anos. Então, hoje, nós temos um dado de a cada 4 carros vendidos no mercado nacional, 1 é comprado com carta de crédito de consórcio. Isso é muito importante, porque está representando aí o consórcio com 25% do faturamento da indústria automotiva. Ou seja, um dado que traz extrema importância para o sistema de consórcio no mercado nacional. Esse número, antigamente, ele era em média de 15%. 15% das vendas de carros eram pelo sistema de consórcio. E no decorrer do último ano, ele tem crescido aí, atingido esse percentual de 25%. Isso se atribui a uma mudança de cultura da população em relação à poupança? Porque o financiamento é aquela compra do imediatismo. E nesse imediatismo, às vezes a pessoa, às vezes não, sempre vai pagar bem mais caro do que quando a pessoa se programa para comprar. Então, você acha que está havendo uma mudança de cultura na população em relação à poupança? Com certeza, né? O consumidor hoje, ele se mostra extremamente mais maduro, ele é um consumidor mais racional, ele pesquisa bem antes de decidir fechar uma compra. Há pouco tempo atrás, o consumidor ele chegava numa loja, gostava de um carro, não tinha condição de comprar à vista, financiava o carro. Hoje não, hoje ele faz uma análise não só da parcela que ele pode pagar, mas também do custo final desse produto. Então isso tem feito com que o sistema de consórcio tenha crescido, porque dentro do sistema de consórcio o consumidor ele consegue viabilizar um custo final bem mais em conta do que qualquer modalidade de financiamento. Essa maturidade do consumidor atrelado a facilidade na informação, o crescimento da disseminação da internet no nosso país, que está hoje cada vez mais acessível, tudo isso tem feito com que o consumidor ele passe a fazer suas compras de forma mais sensata. E isso beneficia naturalmente o crescimento no sistema de consórcio. Esse item, por exemplo, da aquisição de imobiliária, de imóveis, já é mais novo dentro do consórcio. Ele iniciou mais com automóvel, né? Então, a maior participação ainda é de automóvel, né? Você poderia dizer, então, de imóveis vendidos, qual é a participação de consórcio? Marcos, eu não tenho um dado da representatividade do sistema de consórcio imobiliário sobre as vendas de imóvel, porque, diferentemente da indústria automotiva, que existe o registro nos DETRANs de emplacamento e ele consegue filtrar dados, no sistema imobiliário não há um registro como tem um DETRAN, né, que faz o cadastro de cada veículo vendido. Mas o que eu tenho a dizer sobre o consórcio imobiliário é que é um segmento que tem crescido muito também, principalmente esse ano. Esse ano a gente teve um crescimento de 40% nas vendas de consórcio de imóvel sobre o ano 2014. E boa parte desse crescimento tem se dado devido às maiores restrições de crédito que têm surgido para o financiamento imobiliário. Então, isso aí é atrelado à alta taxa de juros, né? E o nosso país, infelizmente, ele tem as maiores taxas de juros do mundo, tem feito com que o consumidor busque também o consórcio imobiliário como uma alternativa de compra de um imóvel próprio. É bem verdade que existem diferenças de comprar um imóvel pelo consórcio para um imóvel no sistema financeiro, né? Primeiro, a relação do custo, mais uma vez. Você comprando um imóvel financiado, o consumidor ele vai pagar, em média, 3 vezes mais sobre o valor daquele financiamento que ele fez, dependendo do prazo que ele contrata. E o consórcio imobiliário, ele gera um custo de 20% a 30% sobre o valor que ele está contratando ali. Então, é muito mais em conta, né, do que realizar um financiamento imobiliário. Por isso que tem havido esse crescimento também dentro do segmento de imóvel no consórcio. É que um percentual desse entre 20% e 30% diluído num prazo de 70, 100 meses se torna muito viável, não é isso? Se torna. Quando você tem um custo aí de 30% de um consórcio imobiliário dividido em 150 meses, você tem um custo médio mensal de 0,15 ao mês. Então, assim, é muito em conta proporcionalmente ao custo que o consumidor tem quando se planeja fazer um financiamento imobiliário. Ele começa
ele compra um imóvel, na realidade ele não compra um, ele compra 3, mas só leva um em média. De maneira geral, quando se faz um financiamento a longo prazo em nosso país, se resulta basicamente nisso aí. Vocês têm, então, assembleias mensais de cada grupo? Nós temos... E nessas assembleias é onde as pessoas dão lances, às vezes, para a antecipação do recebimento do bem, não é isso? Isso. No sistema de consórcio, né, existem 2 formas do consumidor viabilizar a sua contemplação. A primeira é através do sorteio mensal. Mensalmente é realizado um sorteio em cada grupo e aquele consorciado contemplado fará jus à utilização da carta de crédito. A segunda forma de contemplação é através dos lances. E aí aquele consumidor que oferta o maior lance também fará jus a fazer uso daquela carta de crédito. Rodrigo, na aquisição de bens imóveis através do consórcio, o consórcio é uma poupança onde a pessoa pode ir acumulando aquele valor para a aquisição do bem, certo? Existe uma outra forma que a maioria dos brasileiros, pelo menos os trabalhadores da iniciativa privada, dispõe, que é a formação de um fundo através do fundo de garantia, né? O fundo de garantia do trabalhador, os 8% do salário que é descontado, que é depositado mensalmente, é a formação de um fundo que pode ser utilizado na aquisição de bens imóveis. Existe uma forma de conciliar o cidadão que tem um saldo do fundo de garantia e faz um consórcio. Ele pode usar esse saldo do fundo de garantia, por exemplo, para um lance ou para a complementação da aquisição de um bem imóvel? Marcos, esse é um detalhe bem interessante. O fundo de garantia, né, ele hoje realmente pode ser utilizado para diversas formas no sistema de consórcio. Primeiro, o consorciado, ele pode usar o FGTS para pagamento de lance. Então, se você faz um consórcio imobiliário de R$150 mil e oferece um lance lá de R$50 mil e foi ganhador, e você tem esse recurso no FGTS, esse recurso pode ser utilizado para abatimento do seu lance. Desde que, claro, você venha comprar um imóvel residencial, seja seu primeiro imóvel, o consumidor ele tem que se enquadrar nas regras de utilização imputadas pela Caixa, né, no sistema de uso do FGTS. E uma outra alternativa também que ele pode utilizar o FGTS em consórcio é para fazer antecipação de prestações ou até a quitação do saldo devedor. Então, se por acaso o consumidor ele também já esteja de posse do bem, já comprou sua casa, o seu apartamento e tem um saldo de FGTS, esse recurso que ele tem lá disponível, ele pode utilizar para amortizar suas prestações ou até liquidar o seu saldo devedor. Então, ele não precisa ficar com esse FGTS guardado, parado. A gente sabe que a rentabilidade é muito pequena de FGTS. Vale mais a pena fazer o saque e o uso dele no sistema de consórcio do que deixá-lo, né, sob a administração do governo, que a rentabilidade é muito baixa. Então, existem essas 2 formas. Também pode ser utilizado na hora da compra do imóvel como um complemento, né, para se comprar um imóvel de maior valor. Aquele recurso também pode ser utilizado para a compra de um imóvel, no ato da compra com carta de crédito de consórcio de imóvel. Muito bem, então quer dizer que o consórcio ele facilita muito a vida do cidadão na hora que quer adquirir um bem. Desde que esse cidadão, às vezes, não tenha necessidade de imediata, né? Na hora que ele vai fazer o consórcio, o cidadão, às vezes, que quer fazer uma poupança, ele se programa, é uma compra programada, diferentemente do financiamento. Isso, o consumidor ele precisa só ter consciência antes de contratar uma cota de consórcio que aquilo ali é uma compra planejada. Ele poderá ser sorteado no seu primeiro mês, mas possa ser que ele seja o último. Então é importante ter consciência de que o sistema de consórcio vai lhe trazer um grande benefício. A compra de um bem é um custo extremamente mais em conta do que as modalidades de créditos que atualmente existem no nosso país, mas por outro lado requer um pouco de planejamento e paciência, porque tanto você pode conseguir atingir seu objetivo nos primeiros meses, como possa ser que leve um tempo maior. É bem verdade que se você dispor de uma quantia para oferta de lance, o lance é um mecanismo que existe de antecipar a sua contemplação e viabilizar a compra do bem que você esteja planejando dentro do sistema de consórcio. Quantos bens mais ou menos são entregues em média por mês? Consórcio Eldorado Natal? Olha, no Consórcio Eldorado nós entregamos em média 180 bens por mês.
esse tem sido o número. Isso varia muito de acordo com o fluxo de clientes que entra no grupo, que sai do grupo. Então, de maneira geral, poderia dizer que é em torno de 180 mensais. Então, gira em torno de 3% do efetivo de clientes, mais ou menos, contemplados por mês, né? Exato. Então, Rodrigo, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa, né? Dizer a você que aqui, a hora que você quiser, pode dispor e deixar você à vontade para, vamos dizer assim, fazer as suas considerações finais no nosso programa. Marcos, eu que agradeço ao convite, eu estou sempre à disposição no que você precisar, você me convidar, é um prazer estar aqui para falar sobre o consórcio, sistema de consórcio, sobre o consórcio Eldorado. A recomendação que a gente faz ao consumidor sempre, antes de contratar uma cota de consórcio, procure saber sobre a empresa, procure saber se essa empresa ela é uma empresa legalizada no sistema de consórcio, se ela está autorizada a formar e administrar grupos pelo Banco Central do Brasil, que é o órgão que regulamenta o sistema de consórcio no Brasil, porque isso é de suma importância para que o cliente compre uma cota de consórcio de uma empresa realmente administradora de consórcio, e não de uma empresa especuladora, como existe muito em alguns interiores do nosso estado e do Brasil de uma forma geral. Ok, Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Programa Negócios em Foco. Oferecimento: JMT Service. Locação de mão de obra.